Fala pessoal, professor Éder aqui. Vou fazer hoje um exemplo numérico de um cálculo de alvenaria estrutural armada, a flexocompressão, um exemplo numérico aqui, um cálculo manual, para a gente aprender um pouquinho. Em alguns vídeos anteriores eu fiz aí a dedução das formulações, né, que a gente utiliza para o dimensionamento. E agora eu vou fazer esse exemplo numérico, vou mostrar aqui, virar a câmera. Então pessoal, a gente tem esse exemplo numérico aqui, ó. Então a gente tem uma parede aqui, né, uma subestrutura submetida aqui a uma força de compressão ND, um momento MD, e todas as informações foram fornecidas aí, né, o tamanho da alma de 479 centímetros, aí a gente tem uma aba que vai estar comprimida ali de 55 centímetros, né, e uma aba que vai estar tracionada de 84 centímetros, né, aí um CG a partir da parte da aba comprimida, né, de 250,4 centímetros. Todas essas propriedades geométricas, né, CG e tudo mais, a gente consegue calcular a partir dessa composição de retângulos aí entre as abas e a alma, né. Essa subestrutura, então, essa parede vai resultar numa área aí de 8.652 centímetros quadrados e um momento de inércia aí no eixo de maior inércia, né, de 2,32 vezes 10 a oitava centímetros a quarta. Lembrando, então, pessoal, que essa inércia, né, a proporção dessa inércia, dessa subestrutura em relação a todas as outras subestruturas foi o que resultou no momento que vai para essa parede, no momento que essa parede, que essa subestrutura vai absorver, né? A gente, nesse cálculo aqui, foi considerado que ela vai absorver proporcional à sua inércia. Então, a gente faz uma relação aí de todas as inércias de todas as paredes e vê qual que é a proporção dessa parede em relação ao total, e aí divide, né, o momento de acordo com essa porcentagem de inércia que ela vai absorver aí de esforço, né? Então temos aqui o ND, então tá meio ruim de ver, mas o ND, ó, é 2.417 kN, né? Tô trabalhando aqui em kN e metro aqui as unidades, né, ou centímetros. O MD é 5.481,66 kN. Estou usando bloco de 20 MPa, uma eficiência de prisma de 70%, uma eficiência de grout de 60% e vou considerar um grouteamento de 75%, né? E a princípio vou adotar um D1 que é de 25 centímetros. Daqui a pouco eu explico o que é esse D1, né? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer então é calcular qual que é a resistência da parede, né, pessoal? A partir dessa resistência de bloco, eficiência de prisma, eficiência de grout e grouteamento, a gente vai determinar então qual que é a resistência dessa parede, qual que é o FD que a gente vai usar. Para isso, né, a primeira coisa a gente tem que calcular a resistência de prisma, que basta multiplicar a resistência do bloco pela eficiência de prisma. Então a eficiência de prisma a gente vai usar 0,7, né, 70%. A resistência do bloco é 20 MPa, vai chegar então em 14 MPa esse prisma oco, né? Depois a gente vai multiplicar por 0,7 para transformar esse resistência da parede, e aí vai considerar então ainda essa parcela que leva em conta o grout, é 1 mais a eficiência do grout vezes a porcentagem de grouteamento. Lembrando que essa formulação aqui ela é válida, né? Ou avisando que essa formulação é válida, porque a gente está considerando uma relação de área líquida e área bruta de meio, né? Então, a área do bloco ali que a gente considera, levando em conta os furos do bloco, é mais ou menos metade da área sem considerar o furo, né? Então, por isso que essa conta aqui é desse jeito, senão teria que ter outros fatores aqui que levavam em conta essa relação área líquida e área bruta, né? Mas fazendo essa conta, pessoal, a gente vai chegar então que o valor de FK aqui, que agora já levando em conta o grouteamento, é de 14,21 MPa, e aí só dividir pelo gama M da alvenaria, né, que é 2, a gente chega então no valor de FD, que é 7,10, né, 7,65 MPa, que equivale a 0,771,05 kN por centímetro quadrado. É só dividir por 10 aí para passar para kN por centímetro quadrado, para a gente facilitar nas unidades aqui das contas, né? Então essas são as propriedades que a gente tem aqui. Vale lembrar então também que o comprimento total da alma é de 479 centímetros. A gente considerando aquele D1 que eu comentei de 25 centímetros, pessoal, a gente chega numa altura útil
que vai ser então da face comprimida até o centro onde a gente vai pôr as armaduras, que vai ser a altura da alma menos aquele D1. O D1 então vai ser a distância, né, entre a armadura e a face tracionada, né? Então, se a gente descontar esse D1 fornecido lá do tamanho da alma, a gente chega no valor da altura útil D de 454 centímetros. Aqui a gente tem as demais informações, né? A aba comprimida aqui de 55 centímetros, espessura de 14, a alma aí com uma espessura de 14, né? E o CG 250,4 a partir da face comprimida. E aí, então, pessoal, a gente tinha aí essa parede sujeita a um momento fletor e uma força axial de compressão, que equivale a gente considerar essa força axial excêntrica, né? Excêntrica quanto? A gente vai calcular o quanto ela está excêntrica. É importante depois a gente saber o quanto que vale a excentricidade em relação à armadura, porque daí a gente vai fazer as equações de equilíbrio em função da posição da armadura, e a gente consegue então resolver as equações aí, encontrar a altura da linha neutra e posteriormente a armadura, que é o que a gente quer saber. Só vale um parênteses muito importante aqui, pessoal. Na alvenaria, né, a gente tem os blocos tem os furos dos blocos, que é onde a gente vai pôr as armaduras. E esses furos dos blocos é diferente de uma viga de concreto armado, né? A gente tem um espaçamento entre os furos de pelo menos 20 centímetros. Então, se eu tiver que colocar mais uma camada de armadura, eu vou perder 20 centímetros na altura útil dele. E aí é complicado, porque perdeu 20 centímetros, você perde muito o braço de alavanca aí, e com certeza vai ter que refazer o cálculo, porque vai dar uma armadura maior para compensar essa diminuição da altura útil, né, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado com a alvenaria estrutural. Geralmente é um processo iterativo, né? A gente faz várias tentativas aí, então a gente tem que revalidar aquele D1 que foi adotado de 25 centímetros. Nesse caso, adotei 25 centímetros, que eu acho que vai ser um comprimento bacana ali, né? Isso equivale a eu conseguir colocar as armaduras aí num espaço, né, de 50 centímetros, né? Considerando que o D1 é da face mais tracionada até o centro das armaduras, eu tenho mais 25 do outro lado, então eu tenho um espaço aí de 50 centímetros para colocar armadura, e isso sem considerar que eu também posso colocar armaduras aqui na aba, né, pessoal? Então, eu acredito que para esse valor de momento e valor de força axial, eu acredito que esse D1 seja suficiente. Se não for, a gente vai ter que refazer a conta com um novo D. E aí, pessoal, no vídeo que eu postei anteriormente, eu mostrei como é que a gente faz aí, como é que eu fiz a dedução, né, das equações de equilíbrio até o cálculo da armadura, e aí dividi aqui em algumas coisas, né? Primeiro, agora vamos entender, né, pessoal? A gente tem essa força axial, então, que agora está excêntrica, né, porque tem um momento que deslocou ela do centro, né? E aí a gente vai ter duas resultantes aqui na parte comprimida. Uma resultante RCA, que seria a resultante da alvenaria na aba, né? E depois a gente vai ter uma resultante da alma, que eu chamei de RCW, que seria uma resultante comprimida da alma, que é esse trecho em rosa. O trecho em verde é a aba, o trecho em rosa é a alma. Eu dividi em duas partes porque eu acredito que a linha neutra vai ficar fora da aba, né? E por isso vai ter duas parcelas aí, uma resultante da aba e uma resultante da alma. Eu poderia também considerar apenas uma resultante e achar o CG dessa figura aqui, desse L de ponta cabeça, né? E aí considerar só apenas uma resultante só e calcular o CG disso. Eu preferi dividir em duas, porque o RCA, eu sei que ele está atuando aqui no meio da aba, né? Tá 7 centímetros aí da face externa aí da parede, né? Porque está bem no meio aqui da aba. Enquanto que a parte da alma vai estar no meio dessa altura que está achurada ali. No caso, essa altura é a altura Y, que é o que a gente vai achar em função da linha neutra, né? Então a nossa incógnita vai estar dentro do Y aqui, ó, né? Então, fazendo as distâncias aí até a armadura, eu vou chamar de ES a distância da força de compressão que está atuando ali na parede, até a armadura chama de ES. A resultante RCA, ela está a D menos 0,5 HF, onde HF, né, vai ser a espessura da aba. Então, se a gente tem D da face de fora até a armadura, se eu descontar metade do HF, que é a metade do 14, aí eu chego, então, quanto que vale esse braço de alavanca do RCA. Enquanto que o RCW, eu ser D menos metade do Y, né? A altura total dessa parte rosa é o Y, metade dela vai ser meio Y. Então, D menos, menos metade desse valor, metade do Y, né? Eu chego, então, no braço de alavanca
do RCW. Beleza? Aí fazendo, depois substituindo os valores, a gente tem esses braços de alavanca, e o braço de alavanca do RCW vai ficar em função do Y, né? E aí, pessoal, a primeira coisa que eu vou calcular são as excentricidades, né? Ou seja, eu vou calcular a relação MD sobre ND para achar o quanto que a força axial está deslocada do centro, né? Fazendo essa conta, eu chego que está 226,8 centímetros em relação ao CG, né? E para calcular o ES é só eu somar D menos metade do CG, que aí eu chego então no valor do ES, que vai ser a distância da força até as armaduras. Então eu chego que esse ES está 430,4. Notando que, nesse caso, como o nosso altura total da alma é 479, neste caso, a força ainda está dentro da parede, né, pessoal? Mas pode ser situações que ela esteja fora da parede. Lembrando que é uma situação aí que eu tô... a situação numérica, né, pessoal? A força não vai estar fora da parede, ela está dentro da parede, mas ela está deslocada aí por quando esse momento está atuando, né? E agora eu vou verificar as hipóteses, né, pessoal? Pelo desenho, vocês já viram que eu considerei que o Y ele vai estar fora da aba, né? Então vai ter um trecho da aba e um trecho da alma ajudando aí nessa parte comprimida para fazer o equilíbrio. Mas eu vou verificar se isso aí está válido ou não, antes de fazer todos os demais cálculos. Então a verificação da hipótese, eu preciso saber se o ND vezes esse ES, né, vezes esse braço de alavanca, ele é maior ou menor do que um valor limite. Se ele for maior do que um valor limite, né, quer dizer que eu vou ter o Y realmente fora da aba, e aí eu tenho essa hipótese que eu desenhei. Se não, eu vou considerar uma seção retangular apenas aí, considerando que a aba vai absorver todo o esforço, né? E como é que eu calculo esse NDS limite, né, pessoal? É basicamente o tanto de momento que apenas a aba absorve, né? Então, para fazer essa conta, ó, eu tenho que pegar o tamanho total da aba, levando em conta a espessura da alma. Então, vai ser o 55 mais 14 ali, vezes o 14 da espessura, que vai dar a área que essa aba absorve, vezes o quê? A gente vai multiplicar pela... Então, BA1 mais BW seria o comprimento total da aba, vezes a espessura da aba, vezes a resistência da alvenaria, vezes o braço de alavanca, que é D menos metade da aba. E aí eu chego então no valor limite, que apenas a aba absorveria de momento, né, pessoal? Então, nesse caso, deu 306.795,3 km/cm. Só que o nosso NDS, ele é 1.040.236,8, ou seja, ele é maior, né? O nosso NDS é maior. Como ele é maior, né, apenas a aba não absorve sozinho, eu vou precisar da alma. Então a nossa hipótese é que o Y vai ser maior que o HF, né? Vou precisar de um pedacinho da alma também para ajudar ali. Então, hipótese 2, o Y maior que HF, nosso desenho está ok, a gente pode continuar com os cálculos aí. E aí, pessoal, eu vou calcular o valor de RCA. O valor de RCA não depende de incógnita nenhuma, porque a gente já tem as propriedades da aba e a gente tem a resistência da alvenaria já. Então, basta eu calcular a área da aba ali, vezes a resistência da alvenaria, que eu chego na resultante da aba. Então, é 14 vezes 55, né? 14 é a área a altura do verdinho ali, 55 a largura, vezes a resistência da alvenaria, né, o FD, chega então no 547,09, que seria a resistência, a resultante na aba, o RCA. Próximo passo, calcular o MW. O que seria o MW, pessoal? Como eu já tenho a aba absorvendo parte desse momento, eu não preciso considerar todo o momento indo para a alma, né? Vou calcular apenas a porcentagem, né, o pedaço do momento que vai para a alma, que vai ser absorvido pela alma, que eu chamei de MW, que ele vai ser o quê? Ele vai ser o NDES, é meio ruim de ver aqui, ó, o NDES, que seria a força axial vezes aquele braço até a armadura, menos o momento que é absorvido pela aba, que é o RCA, vezes o seu braço, né? Vamos botar um desenho para mostrar, ó. Então, esse ND vezes o ES é o momento externo que está atuando. Só que já tem uma parte absorvida por RCA vezes D menos 0,5 HF. Então vai sobrar só uma parte para ser absorvida pela alma, que é justamente essa diferença, né? Então, NDS menos RCA D menos 0,5 HF. E aí eu chego então que esse MW vale 795.727,6 km/cm, que parte já foi absorvida então
pela aba. Só que aí, pessoal, a gente consegue reescrever esse momento, né? Esse MW vai ser o quê? Esse MW é justamente RCW vezes o braço de alavanca, que é D menos 0,5Y. E RCW é a área do verde aí vezes a resistência da alvenaria, né? Que vai ser BW, né? O 14, vezes a altura, que é o Y, ou a gente pode chamar o Y de 0,8x. A gente vai chegar, então, numa equação que depende da linha neutra. E aí, reescrevendo essa equação, eu mostrei no outro vídeo, depois eu posso deixar o link para vocês verem, que a gente consegue chegar nessa equação de segundo grau aqui, ó, x² menos 2,5dx mais mw sobre 0,32 bwfd. Essa é a equação de segundo grau para a gente resolver, para achar o x aí, que é a altura da linha neutra. Então, preenchendo, substituindo os valores, pessoal, né, eu vou substituir o d, que é o 454, a gente viu lá que era a altura da alma, menos o 25 lá que a gente adotou de começo. Substituindo o MW, substituindo o BW, o FD, a gente chega então que o X, nosso X vale 299,05 centímetros, né? E o Y, que é 0,8 de X, vale então 239 centímetros aí aproximadamente. Tá vendo, pessoal, que nesse caso, olha a altura desse X, olha a altura dessa linha neutra, né? É um pouco diferente do que a gente está acostumado no concreto armado, apesar de ser muito parecido o cálculo, né? É um pouco diferente porque os valores dão muito maiores, né? Então, ó, esse X deu quase 3 metros, né? Então, é uma coisa bem grande. Tá dentro ainda da parede, né? Mas é uma coisa meio grande aí, comparado aos valores que a gente costuma obter aí no concreto armado convencional, né? E aí, pessoal, vou verificar o domínio. Vou verificar com esse valor de linha neutra, qual seria o domínio. Aqui fazendo uma correlação aí com os domínios do concreto armado. A única diferença que é muito importante, pessoal, é que aqueles valores de referência que a gente tem do valor limite da linha neutra entre o domínio 2 e 3 e entre o domínio 3 e 4, eles não são exatamente aqueles valores, né? Por quê? Porque na alvenaria, a norma estabelece que o valor máximo de encurtamento, né, o valor máximo de deformação de encurtamento da alvenaria é 0,3%, né? Enquanto que no concreto armado é 0,35%. Então, aquele 0,259 D para o intervalo entre domínio 2 e 3 não é mais aquele valor, né? Porque o limite de encurtamento que eu tenho é 0,3 e não 0,35. E aquele 0,628 entre o domínio 3 e 4 também não é o mesmo, né? Mesmo que seja para o CA50, não é o mesmo, por conta desse valor 0,3 no lugar de 0,35. Né? Em outro vídeo eu mostrei esses valores também, como é que a gente obtém eles, mas o intervalo de limite, o intervalo limite do valor de linha neutra entre o domínio 2 e 3 é 0,23D e entre 3 e 4 é 0,59D. Chamei de x2 limite e x3 limite, né? Então eu tenho o x2 limite de 104 centímetros e o x3 limite de 267 centímetros. Como o nosso x, que deu 299, ele é maior do que o x3 limite, né? A gente tem um x maior que o x3 limite, então a gente vai ter domínio 4. Né? Lembrando que esse x teria que dar pelo menos menor do que d, né? Que é a altura útil, para estar no domínio 4. Então é domínio 4 nessa situação. Fazendo uma analogia com o concreto armado, a gente sabe que no domínio 4 a armadura ela ainda não está escoando, e com isso a gente tem uma tensão menor do que a tensão de escoamento, e a gente precisa calcular quanto que vale essa tensão. Aqui é flexo com pressão, então a gente pode dimensionar no domínio 4, não tem problema, a gente pode dimensionar no domínio 4, só que ela vai ter uma tensão menor que a tensão de escoamento, né? Então, para fazer isso, a gente utiliza esse diagrama de compatibilidade e deformação, né, pessoal? Né, a gente sabe que as seções, por hipótese, né, as seções planas permanecem planas de deformação, e eu tenho a aderência perfeita da armadura com, no caso, a alvenaria aqui, né? Então, eu consigo fazer a proporcionalidade entre tensão entre as deformações, e a partir das deformações achar as tensões. A gente tem o nosso x, que vale 299,05, temos o d, que vale 454, e aí a gente consegue achar essa distancinha aqui, que vai ser o d menos x, né? O que sobrar aqui nessa distancinha. O x é até o ponto de inflexão do diagrama. A gente tem a deformação de encurtamento de 0,3%. E a gente quer saber, então, quanto que vale a deformação na armadura. Fazendo uma regra de 3 ali proporcional, né, pessoal? A gente chega que essa deformação é 0,155%. Né? E aí, através da lei de Hooke, né, pelo diagrama de tensão e deformação do aço, a gente chega, então, né, nesse caso, nosso domínio 4 é a parte elástica aqui do diagrama. Então, a gente vai chegar pela lei de Hooke quanto que vale a tensão. E nesse caso, vale
32,55, né? Menor do que o 43,5 lá, que seria a tensão de escoamento. Lembrando que a norma mudou recentemente e a gente consegue calcular a tensão cheia, né? Na norma antiga, antes de 2020, a gente precisaria ainda dividir isso por 2, né? Porque a tensão era metade da tensão que a gente tinha aqui no cálculo, né? Agora a gente consegue utilizar a tensão cheia sem problema. Então, a nossa tensão 32,55 kN por centímetro quadrado. E agora, pessoal, como a gente já tinha o valor da linha neutra, a gente consegue calcular o RCW, né? Lá no começo, deixa eu só voltar rapidinho, né? No desenho, a gente tinha as incógnitas aqui, né? O RCA e o RCW. O RCW dependia da linha neutra. Como a gente calculou a linha neutra, a gente consegue calcular o RCW agora, para depois voltar para a equação de equilíbrio, onde a gente vai igualar o RS, vai ser igual ao RCW mais o RCA menos ND, para a gente conseguir calcular a armadura, né? E aí, voltando lá, então, a gente calcula o RCW e ele vale 2.337,3 kN. A gente já tem o RCA, a gente já tem o ND. E aí, da primeira equação de equilíbrio, onde eu tenho, onde a gente tem que o RS é igual a RCA mais RCW menos ND, isolando a área de aço que está dentro do RS, né? O RS é AS vezes sigma S. Isolando o AS, a gente chega, então, que a armadura vai ser igual ao RCA mais RCW, que seria a resultante da alvenaria comprimida, né? Da alma e da aba, menos a força que está atuando aí, dividido pela tensão da armadura, a gente chega na área de aço, que nesse caso vale 15,6 centímetros quadrados, né? E aí eu vou colocar ali 8 barras de 16 milímetros, né? 8 barras de 16 milímetros, pessoal, ela tem que caber naquele espaço de 25 centímetros lá. E aí 25 centímetros corresponde a quê, né? Só voltar aqui na parede rapidinho, né? A gente tem uma aba bem grande aqui, né? 16, eu coloquei 8 barras de 16, né? 8 barras de 16, eu posso ter, então, 8 furos, né? 8 furos com uma barra ou 4 furos com 2 barras, né? Respeitando a área máxima em cada furo de bloco. Então, aqui vai caber com certeza, porque a gente tem uma aba ali de 84 centímetros, onde eu posso colocar as armaduras. Ainda posso colocar uma armadura, um furo aí do bloco da alma, né? Que ainda assim eu respeito aquele limite de 25 centímetros que a gente adotou do D1. Então, estaria ok essa disposição, esse cálculo aqui para essa parede. Então, para essa parede sujeita àquele momento, aquela força de compressão que foi fornecida ali, a gente chega, então, que a gente precisaria, utilizando o bloco de 20 MPa com 75% de grout, a gente precisaria, então, de uma área de aço aí de 8 barras de 16 milímetros para compor, para fazer a resistência. E aí, pessoal, como é que funciona essa questão da porcentagem de grout, né? Eu adotei aqui uma porcentagem de grout de 75%. Quer dizer o quê? Que cada 10 furos de bloco, né? Dentro daquele valor de Y que a gente calculou aqui, dentro daquele valor de Y que a gente calculou, eu preciso grautear 75% desse valor, né? E aí eu vejo o número de furos que tem dentro desse valor e grauteio proporcional aí, respeitando aquele 75%. É isso que significa grautear 75%, né? Se a gente tivesse utilizado o grout de 100%, provavelmente a gente conseguiria ter um Y menor, e aí também alteraria um pouco o cálculo da armadura, né? Por isso que a alvenaria é um pouco complicado, né? Porque a gente tem várias incógnitas que algumas são adotadas no início, mas dependendo das necessidades a gente pode alterar aqui, né? É claro que a eficiência de prisma, bloco, a gente não consegue alterar, porque depende muito aí do material, né? A gente não consegue aumentar ela, né? Depende da aderência aí da argamassa e tudo mais. E aí a gente obtém a de ensaio de prisma. Geralmente a gente obtém aí uma análise estatística de diversos ensaios de prisma, ou a gente adota o valor que tem na norma. Hoje a norma nova traz esses valores de eficiência, prisma bloco, de prisma cheio e prisma oco, que é o nosso EG ali, ela traz tabelado bonitinho. Não precisa mais utilizar valores aí empíricos ou obtidos aí através de análises estatísticas do dia a dia. Pode utilizar o valor da norma, a não ser que você tenha os valores mais precisos aí para cada construtora que você costuma trabalhar. Beleza, pessoal? Então era isso para esse valor de ND. Para esse momento, né, com essa parede, a gente conseguiu achar aí a armadura que a gente vai dispor na parte tracionada para
absorver esse momento. Lembrando que, né, a hora que o vento inverte, esse momento inverte, a gente tem que fazer o cálculo agora para o outro lado. Não vai dar simétrico porque a gente tem abas diferentes e aí a gente tem uma linha neutra diferente e aí muda todo o processo de cálculo. Então a gente vai ter uma armadura parecida, né, porque nesse caso a gente tem duas abas, não são tão diferentes assim, mas vai dar um pouquinho diferente sim. Inclusive a linha neutra e a armadura precisa refazer o cálculo para outra direção para mandar para a obra.